Será que a Petrobras vai continuar sendo a queridinha dos dividendos como ela foi nos últimos anos? É o que eu vou responder nesse vídeo para você, tá bom? Então acompanhe esse vídeo até o final que você vai sair com essa resposta. E essa resposta vai ser dada pelos melhores analistas do Brasil, que é o que eu vou mostrar para você aqui, tá bom? Mas antes de começar o vídeo, eu já gostaria de fazer um convite. Dia 11 de março nós temos um compromisso marcado. Às 19 horas nós teremos uma live aqui feita com muito carinho para vocês, para mostrar o que nós julgamos as melhores oportunidades do momento. Na história da Suno, nós tivemos ótimas recomendações, as nossas carteiras performam acima dos índices, os fundos da Suno Asset, todos eles performam acima do benchmark, e nessa live a gente reuniu as nossas melhores ideias e vamos mostrar para vocês. Vou botar o link aqui para a gente se ver dia 11 de março, às 19 horas. Bom, pessoal, vamos contextualizar o que aconteceu com a Petrobras nos últimos anos. Eu entrei aqui no site Status Invest, a máquina, e lá a gente consegue ver a evolução dos dividendos da Petrobras. Tem um gráfico aqui abaixo que a gente consegue compilar a evolução dos dividendos da Petrobras. Vamos até botar aqui nos últimos 10 anos, aqui, ou pelo menos aí nos últimos anos, e vocês podem ver que realmente de 2021 para cá, olha só, porrada de dividendos que a Petrobras distribuiu. Teve vendo aqui 2022 que ela distribuiu R$16 por ação, a ação está 34, deu quase 50% do preço atual sendo distribuído para os acionistas de Petrobras, e foi assim em 21, 23, 24 foram dividendos muito bons, mas será que isso aqui vai se repetir ao longo dos próximos anos? É o que a gente vai responder aqui e usando a própria ferramenta do Status Invest, tá bom? Mas antes de responder essa pergunta, vamos olhar um pouquinho para o histórico, até dar um passo para trás aqui, voltar para um histórico de um passado mais distante. Vocês podem ver que lá de 2007, 2008, ela pagava ali R$1, por volta de R$1 por ação, e olhem o gap aqui que ficou entre 2014 e 2018. A empresa ficou 15, 16, 17 sem pagar dividendos. O que aconteceu? Bom, todo mundo sabe, né? Os escândalos de corrupção que atormentaram a Petrobras no passado fez com que a empresa tivesse um endividamento enorme. Aliás, não foi só corrupção, foram investimentos mal feitos e também subsídio de preço de combustível. Todo mundo gostaria de ter combustível mais barato. Quem não quer? Eu quero, você quer, todo mundo quer. Mas alguém tem que pagar essa conta. Se a Petrobras está subsidiando, alguém está pagando essa conta. Quem que vai pagar? Bom, foi a própria Petrobras que teve que ficar 3 anos ali sem pagar dividendos, né? Nós, indiretamente, somos todos acionistas da Petrobras, mesmo quem não tem ações da Petrobras, saiba, o governo é um dos maiores beneficiados da Petrobras quando ela paga dividendos grandes, como pagou lá em 21, 22, 23, e isso vem para os cofres do governo e também para os cofres dos acionistas. Então, quando a Petrobras faz subsídio para o preço da gasolina, o governo está pagando de alguma forma, nós estamos pagando indiretamente. Então, foi isso que aconteceu. Bom, daí a Petrobras fez uma série de reformas, né? Inclusive lei das estatais, que não foi na Petrobras, mas foi para todas as estatais. Ela fez uma série de acordos que blindaram a empresa voltou a ser lucrativa. Durante esse período pós-Lava Jato, a empresa pegou parte desse lucro e recompôs seu caixa e virou uma empresa saudável novamente. E daí que aconteceu 21, 22, 23, 24, dividendos recordes, dividendos muito fortes. Se você somar tudo que foi distribuído nesses 4 anos, é mais do que o valor atual das ações e muito mais do que o valor das ações lá atrás. Então, olha só, pessoal, quem comprou Petrobras e confiou na análise da Suno, mas confiou também que a empresa estava blindada, se deu bem, porque recebeu em dividendos muito mais do que investiu lá em 19, 20, 21. Então esse é um pouco do histórico da Petrobras, uma empresa que teve problemas, resolveu os problemas e depois de resolver esses problemas, o que aconteceu? Pagou dividendos. Inclusive esses dividendos ajudam e muito no resultado fiscal do governo, né, que inclusive precisa melhorar. Então, se precisa melhorar, significa que é bom o governo e nós também recebemos esses dividendos. E antes de falar de futuro, eu elenquei aqui 4 fatores que eu acredito que são fundamentais para determinar os dividendos futuros da Petrobras. O primeiro deles é o próprio preço do petróleo, que inclusive está em queda nos últimos dias. Isso não é tão bom para as produtoras de petróleo, entre elas a Petrobras. Quando você vende um produto e o preço desse produto está em queda, a receita da empresa vai cair, o resultado da empresa como consequência vai cair, em algum momento isso pode influenciar em dividendos também. Então,
Esse é o primeiro fator que você, como acionista de Petrobras, precisa estar atento, o preço do petróleo. O segundo são os investimentos da Petrobras. A empresa está investindo muito, está investindo pouco? Quanto mais ela investe, mais pode impactar o dividendo desse ano. E existem os investimentos que são bons e os investimentos que não são tão bons. Na história da Petrobras, os melhores investimentos foram feitos em exploração de petróleo. Então, por exemplo, o pré-sal. Foi muito bom esse investimento. Investimentos fora do core business da Petrobras, historicamente, não foram tão bons. Então, eu divido os investimentos da Petrobras entre aqueles destinados à exploração de petróleo e os não destinados à exploração de petróleo. Particularmente, eu prefiro muito mais que a empresa invista em exploração de petróleo. Por exemplo, a margem equatorial. Ali é um investimento que, na minha opinião, tem que ser feito. Obviamente que tem que ser feitos os estudos técnicos, os estudos ambientais, mas se tiver viabilidade econômica, ali é um investimento que tem que ser feito. Investimentos em energia eólica renovável em alto mar, quem no mundo consegue ter rentabilidade nesse negócio? Poucas empresas. Não acho que vai ser o caso da Petrobras. Então, eu ficaria fora dessa. Então, são só apenas dois exemplos de investimentos. Um que eu gosto, outro que eu não gosto. Segundo, o endividamento da empresa. Quando a empresa estava com endividamento muito alto, lá atrás, a Petrobras teve o maior endividamento do planeta. Entre todas as empresas, pegava todas as empresas do mundo, qual que era a empresa com mais endividamento? Era essa aqui. Uma empresa muito endividada tem que pagar muitos juros. Para pagar muitos juros, tem que consumir boa parte do resultado operacional. Portanto, um endividamento alto pode ter impacto. Vamos ver se o endividamento da Petrobras está alto ainda nesse vídeo. E por último, os efeitos do governo, principalmente na política de preços, investimentos que eu já falei anteriormente. Essas são algumas das coisas que podem impactar a Petrobras. Então são 4 pontos que podem influenciar os dividendos futuros da Petrobras de maneira relevante. Óbvio, não são os únicos pontos, mas são os pontos que eu julgo que são os mais relevantes. Preço do petróleo, nível de investimentos, nível de endividamento e, por último, as vontades do governo federal, que inclusive pode mudar a cada 4 anos. As vontades desse governo podem ser diferentes das vontades do próximo governo. Então, pessoal, nada é escrito em pedra quando a gente fala de governo, tá? Bom, então vamos agora falar dos números da Petrobras aqui e das expectativas para os próximos anos. Tem uma ferramenta muito bacana que eu recomendo que todo mundo use, que é o Forecast do Estados Invest. Eu sou assinante, pago lá minha mensalidade e com isso você consegue clicar aqui em estimativas, você desclica e clica de novo e você consegue ver as estimativas dos analistas para os próximos anos. Olha só que legal. A gente consegue ver que para esse ano a estimativa é de aproximadamente 11% e para o ano que vem um dividendo de 12%. O que essa ferramenta faz? Ela pega a estimativa de todos os analistas e esta é a média. Isso significa que é o que vai ocorrer? Pode até ser mais. Olha só que legal. A estimativa de lucro, pessoal, da Petrobras é por volta de R$ 9,00 para esse ano e por volta de R$ 9,00 para o ano que vem. Mas o que acontece se a Petrobras pagar um payout parecido com o que ela pagou nos últimos anos? Olha só, vamos pegar aqui a média dos últimos anos. Teve ano aqui que ela pagou até mais do que lucrou, 2020, 2021, 2022... 2023. Então vamos pegar aqui a média dos últimos anos. Teve ano aqui que ela pagou mais 100%, não acho que isso é sustentável, e teve ano aqui que ela pagou 50%, como foi o caso de 2023, 2024 ainda não está atualizado. Bom, vamos lá. Se ela pagar 50%, que foi o pior número desde a pandemia, por volta ali de 50%, de 8,80, que é mais ou menos o que os analistas estão projetando para esse ano, significa que ela poderia pagar R$ 4,40. A cotação no momento que a gente está gravando, olha ali na tela, R$ 34,52. A gente está falando de 13%. Portanto, na minha opinião, esta estimativa é conservadora. Eu sou um analista que estou acreditando que a Petrobras pode pagar mais dividendos do que os outros analistas. Significa que eu estou certo? Não. Significa que os outros estão errados? Também não. O tempo vai dizer, mesmo porque tem várias moving parts operando ao longo dos próximos 12 meses. Tem um governo que tem déficit fiscal, talvez precise mais de dividendos. Por outro lado, tem o preço do petróleo caindo, que pode impactar esse lucro por ação. Existem vários fatores que podem ou não ocorrer. Eu acredito que pode ser um pouquinho mais do que os outros analistas estão projetando. Agora, eu vou mostrar aqui um ponto de atenção que os investidores precisam ter. Se a gente pegar o endividamento da Petrobras, a gente pode ver
que nos últimos anos ele aumentou um pouquinho. Olha aqui, fechou em 1,60 no último ano. Lá em 2022 estava 0,60 a dívida líquida sobre EBITDA. 2023, 0,60. 2024 o resultado fechou em 1,60, tá? Não é um endividamento preocupante, nada disso, mas isso pode representar um desafio para a empresa pagar dividendos. Quando uma empresa de petróleo começa a dever mais do que duas vezes e meia o EBITDA, ela pode ter que reduzir a distribuição. Então é isso um ponto de atenção. O endividamento em relação ao EBITDA deu uma aumentadinha nos últimos 12 meses. Repito, ainda não é um motivo de preocupação, mas é algo que você tem que ficar atento. Outra coisa que é legal de analisar, e o Status Invest é magnífico por conta disso, é comparar com outras empresas. Vamos pegar outras empresas de petróleo aqui e ver os dividendos dessas empresas? Vou pegar aqui PetroRecôncavo, PetroRio e Brava. Vamos pegar aqui essas três empresas chamadas de Junior Companies, né? Empresas menores. Algumas das empresas produzem menos do que uma plataforma da Petrobras. São negócios bem diferentes. A Petrobras tem 30, 40 plataformas funcionando. E às vezes uma dessas plataformas produz mais do que uma empresa dessas como um todo. Mas não tem tantas empresas grandes no Brasil. Vamos comparar com essas empresas menores, tá? Vamos ver qual que é o dividendo que está sendo projetado para essas empresas para os próximos anos. Olha aqui, ó. No caso da PetroRecôncavo, 13% para esse ano e 18% para o ano que vem. No caso aqui da Brava, 8% para esse ano e 24% para o ano que vem. Então, a Petrobras, que já foi um dia a empresa de petróleo que mais pagou dividendos, agora começa a ter competidores à altura. Olha aqui, inclusive a PetroRecôncavo ano passado pagou 17%. É verdade, a Petrobras pagou um pouquinho mais. Mas, se a gente falasse lá em 2022, olha só, a Petrobras pagou 70% e a PetroRecôncavo pagava 2%. Então a diferença já está se estreitando e, na opinião dos analistas, esse ano a PetroRecôncavo já pode passar a Petrobras. Então, para quem gosta de dividendos, o que eu sugiro é que você estude não só a Petrobras, mas estude outras empresas. Às vezes empresas menores têm capacidade de pagar até dividendos maiores, tá? Inclusive nós temos análise da PetroRecôncavo e outras dessas empresas lá no site da Suno. Recomendo que você seja um assinante da Suno. Quem tem assinatura da Suno tem resultados melhores que a média. Então, se torne um assinante da Suno, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu termino com uma pergunta. Você tem ações da Petrobras? Sim? Não? Por quê? Bota aqui nos comentários e também não se esqueça, dia 11 de março a gente se vê na live de aniversário da Suno, em que nós, que entregamos resultados excelentes para os nossos assinantes ao longo dos últimos 8 anos, vamos falar quais oportunidades que nós vemos neste momento, tá bom? Então a gente se vê dia 11, terça-feira. Tchau, tchau.